Brasil vai quebrar em 2025 e a mídia não tá falando nada disso pra você. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que tá acontecendo no nosso país, por que que o nosso país pode quebrar agora no ano que vem, 2025, o que tá acontecendo com a nossa moeda, por que que os investidores estão saindo, por que que o mercado tá tendo um medo muito grande e o que fazer em relação a isso, ou pelo menos te passar a minha visão para que você possa decidir e ter acesso à informação para saber o que fazer. Bom, se você é uma pessoa que não vive numa bolha, você sabe que o dólar tá cada vez mais alto. Que há pouco tempo estava sendo notícias, nossa, está absurdo, o dólar tá 5,50 e agora nessa semana você já viu o dólar a 6,30. Coisa de um mês ali, o dólar já teve essa alta gigantesca. E o que está acontecendo para isso? Por que que o dólar tá tão alto? Antes de te responder essa e algumas outras coisas, eu vou pedir para que você clique no botão de se inscrever aqui embaixo, deixe seu like caso esse vídeo seja útil para você e compartilhe esse vídeo também com quem você sabe aí que tá com medo em relação à economia do nosso país. Agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Se você está vendo este vídeo é porque você está preocupado com a economia do seu país e assim como você, muitas outras pessoas estão. Vamos olhar para uma ótica fora do nosso país. Imagina aquele investidor externo, que é o cara que quer garantir que o seu dinheiro esteja seguro e que ele esteja rendendo para ele, né? Cada vez mais aumentando seu patrimônio. Aí você olha para o Brasil e você vê uma taxa Selic de 12,25%. Só por esse ponto seria maravilhoso investir aqui no nosso país. Qualquer um iria investir. O problema é que se você olha para o país e as notícias que saem do nosso país, é uma bomba atrás da outra. O nosso país simplesmente aparenta estar um caos total lá fora. Porque as notícias que saem são que, um cara lá, ministro que manda em tudo, simplesmente decidiu cortar uma rede social do país por tanto tempo e quem falasse o nome dela ia pagar não sei quantos milhões de multa. Aí sai outra lá, notícia que uma política não sei das quantas xingou o Elon Musk, nananã. Aí o Elon Musk, que é o cara que tá, tipo, na cola do próximo presidente dos Estados Unidos, que o Trump já falou que ele vai ter um cargo ali na economia, que ele vai ser alguém importante. E aí você vê aqui um paizinho que, vamos ser sinceros, o Brasil não é uma potência, o Brasil não é um dos grandes e o Brasil não é um país de primeiro mundo. Aí você olha para um paizinho desse lá de fora, fazendo tudo isso, essas cagadas, o cenário político dele, um caos total, a própria população com medo de investir lá, querendo sair de lá. Por que que você vai investir num país desse? Não faz muito mais sentido você ir para um outro país, né? E agora entrando em comparação, nos Estados Unidos, que é simplesmente a maior potência do mundo, tem a moeda mais forte, é a moeda que geralmente é o padrão de comparação para qualquer outra moeda. O próximo presidente vai ser um presidente forte, tem boas expectativas para o futuro dos Estados Unidos, e ainda que não sejam boas. Se os Estados Unidos tá ruim, imagina o resto, entendeu? Então lá, de fato, você prefere ganhar 5% lá em dólar, ou você colocar o seu dinheiro aqui em 15%, mas sabendo que tá um caos, a inflação tá horrível, o nosso dinheiro tá desvalorizando cada vez mais. Em um mês, perdemos quase R$1 pro dólar. Onde você vai? Não faz muito mais sentido você aplicar o seu dinheiro nos Estados Unidos. E assim, tem solução? Tem. O problema é politicagem, basicamente é politicagem. E é por isso que o dólar tá cada vez mais alto. O nosso cenário político está cada vez pior, o nosso atual governo tem uma taxa de desaprovação cada vez mais alta, a taxa de reprovação cada vez mais alta. Antes, pessoas que estavam aí satisfeitas com o governo, agora estão cada vez mais reprovando a gestão, né? E além disso, você nem sabe quem que vai ser o próximo a concorrer pela esquerda na presidência, você não sabe quem vai ser o próximo a concorrer pela direita. O Bolsonaro, você não sabe se ele pode ou não pode se eleger, quem que ele vai apoiar ou não vai apoiar. O Lula, você não sabe nem se ele vai estar vivo, tá passando por um monte de cirurgia. Aí você tem inúmeras outras questões na área da política aí que estão, de verdade, um caos total. Aí nesse cenário, o investidor não quer manter o seu dinheiro aqui, muitos brasileiros não querem manter o seu dinheiro aqui, estão comprando dólar, e é por isso que a nossa moeda vai se desvalorizando cada vez mais. Não porque as pessoas estão tirando dinheiro, mas porque o cenário está ficando tão arriscado que as pessoas estão preferindo deixar o seu dinheiro em outro lugar. Com isso, a nossa moeda vai se desvalorizando. Além disso, a nossa inflação está também cada vez mais alta. A nossa moeda foi definida como a pior moeda do mundo em 2024 e a nossa bolsa de valores também como a pior bolsa de valores do mundo em 2024. Em cenários assim, você começa a olhar e faz muito sentido você dizer que o país pode e está muito prestes a encarar uma crise. Mas por que a mídia não fala sobre isso? O que eles têm a ganhar com isso, né? Por que quando era um outro governo, uma outra gestão, qualquer coisinha que fosse interpretação, não necessariamente algo ruim de fato, eles caíam matando mesmo. E agora com uma gestão do jeito que tá e tudo acontecendo, ninguém fala nada. E não explica nada, não solta nada aí pro povo.
Então, assim, se você não quer ser só mais um numa bolha, sem saber de nada, dependendo do que te contam aí na TV aberta, de novo eu vou reforçar, se inscreve nesse canal, porque o meu objetivo é levar a informação até você. Enquanto eu aprendo, eu transmito isso pra você, eu não tenho interesse em guardar só pra mim. Além de tudo isso que eu já te falei, o nosso governo, ele pretende resolver tudo isso, socando mais imposto pra você pagar. Então, ao invés dele reduzir os gastos, ao invés dele cortar os gastos de, simplesmente gastar menos do que você arrecada e pagando a dívida, como qualquer pessoa que fica devendo, se ela quer parar de ficar devendo, ela tem que pagar, ela tem que, diminuir um pouco ali o padrão, ou você é uma pessoa muito cabeça e muito boa e você simplesmente vai e aumenta os seus ganhos e paga tudo. E no caso é o que o nosso estado faz. Só que o jeito de aumentar os ganhos é colocando mais imposto para você, como o nosso próprio atual presidente da República disse nesse vídeo. O problema não é que tem que cortar. O problema é saber se precisa efetivamente cortar. Ou se a gente precisa aumentar a arrecadação. E eu não gosto de vir aqui falar essas coisas pra vocês, eu fico de verdade triste, porque eu gosto do nosso país, eu gosto do Brasil, eu sou patriota, né? Eu sei que tem muita coisa boa nesse país, porém, é muito difícil a gente continuar vivendo sempre positivo, sabendo dessas coisas. Não tem como você sair feliz ou pensando, nossa, ano que vem eu vou ter tal e tal projeto, sabendo dessa realidade, sabendo de quem está, né, na gestão, tá tomando tais atitudes e levando a gente pro fundo do poço. Por isso eu venho aqui e tento informar vocês, né? Quero passar isso para que vocês pelo menos tenham ciência do que está acontecendo no nosso país, para onde nós estamos indo. Porque mesmo que isso esteja escancarado na cara de todo mundo, a mídia ela não vai mostrar isso para você. Eles não vão te dizer isso, eles vão continuar te entretendo com outras coisas, com coisas fúteis, com um monte de besteira, baboseira, simplesmente porque é o que eles fazem. Eles são assim, não sei porquê, não sei o que ganham com isso. Então agora que você sabe dessas coisas, entenda, o Brasil vai passar por uma crise, a gente tá cada vez mais próximo dela. Embora eles tentem esconder, tentem ficar jogando pra baixo do tapete ou passando a culpa pra lá, pra cá, a conta uma hora chega e ela tá cada vez mais perto. Então é possível sim que a gente venha passar por uma crise muito feia nos próximos anos. E o sistema ele esconde isso de você, né? Embora esteja quase que escancarado na cara de todo mundo, a mídia não vai falar sobre isso, o sistema não vai te contar isso. Então agora que você sabe disso, você assistiu esse vídeo até aqui, sim, o Brasil vai passar por uma crise, a gente está cada vez mais perto dela, porque enquanto nossa gestão continua empurrando para baixo do tapete, culpando os outros, a conta está cada vez mais perto e a crise está chegando.